Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje a gente vai mergulhar na vida e no impacto de uma figura-chave ali na transição da Antiguidade para a Idade Média, Anício Mânlio Severino Boécio. Isso aí. A nossa conversa parte de um material biográfico bem detalhado, sabe? Que mostra toda a trajetória dele desde cargos altíssimos em Roma até um final bem sombrio. Uhum. O objetivo aqui é entender melhor quem foi esse Boécio, por que ele foi tão crucial para preservar o conhecimento grego no Ocidente e como a obra mais famosa dele, que ele escreveu na prisão, ainda ecoa tanto. Vamos desvendar isso. Pois é, a gente está falando de um cara que foi senador romano, cônsul, chegou a ser um dos homens mais poderosos do seu tempo. Exato. E acabou preso, acusado de traição. E foi nesse cenário terrível que ele deixou pra gente um diálogo filosófico incrível sobre encontrar consolo no meio do desespero total. É uma história em tanto. E começa lá em Roma, né? Por volta de 480, logo depois da queda do Império Romano do Ocidente. Uma época bem turbulenta. Com certeza. Ele nasceu numa família aristocrata, os Enícia, mas ficou órfão bem cedo. Foi adotado pelo sogro, Símaco, um sujeito muito culto, que deu a ele uma educação assim primorosa. E o impressionante é que ele dominava latim e grego, né? O que já era bem raro na época. Exatamente. E ele se deu uma missão gigantesca, traduzir e comentar Platão e Aristóteles. Ele sacou que, com o império ruindo e o conhecimento de grego diminuindo, séculos de filosofia podiam se perder. Era quase uma operação de resgate cultural mesmo. E essa base intelectual toda abriu as portas para uma carreira política meteórica sobre o rei ostrogodo Teodorico, o Grande. Ele subiu muito rápido. Foi mesmo. Sim, foi senador bem jovem, cônsul com 33 anos, e em 522 virou Magister Officiorum, que era, tipo assim, o chefe de toda a administração da corte. Um poder enorme. Nossa. E para coroar, os dois filhos dele foram cônsules no mesmo ano. Imagina o prestígio. Mas o legal é que ele não era só um pensador, né? Uhum. Ele botou a mão na massa. Usou conhecimento em engenharia, tipo num relógio de água, investigou fraude financeira, até ajudou a recrutar músicos para outros reinos. Um diplomata cultural também. Que interessante isso, mostra uma versatilidade, né? Total. E olha, os tratados dele sobre música, matemática, astronomia, lógica, o que formaria o quadrivivium medieval, e as traduções da lógica de Aristóteles viraram a base da educação por séculos. É impressionante como ele conectava tudo. E não parou por aí, né? Ele também foi um defensor ferrenho da fé cristã. Sim, muito ativo nisso. Escreveu tratados teológicos, os Opúscula Sacra, combatendo o que eram consideradas heresias na época, tipo o arianismo. E o mais fascinante, ele usou a lógica de Aristóteles para explicar a Trindade. Quer dizer, usando a filosofia pagã para fortalecer a doutrina cristã. Exatamente. E já entrava em debates que iam bombar na escolástica depois, como a questão dos universais. Mas essa mistura toda, poder político, defesa da fé, combate à corrupção na corte, começou a criar problemas para ele, certo? Pois é, aí a coisa desandou. Em 523, ele defendeu um ex-cônsul, Albinus, acusado de se corresponder com o Império Bizantino, que era visto como rival. E ao defender o amigo, Ele mesmo acabou sendo implicado. Foi preso em Pavia. As acusações eram graves, traição, até magia rolou. Baseado em testemunhos bem dos idosos. que situação terrível. E foi ali, na prisão, esperando o pior, que ele escreveu a obra-prima, A Consolação da Filosofia. É um livro muito especial. Como é esse livro? É um diálogo dele com a própria filosofia, personificada como uma mulher sábia. Ele reflete sobre a sorte, a fortuna que muda a famosa roda de Boécio, né? A providência divina, o livre-arbítrio, a morte, buscando sentido no meio do caos. Isso. Tentando harmonizar a razão clássica e a fé, embora, curiosamente, ele quase não cite Cristo ou a Bíblia diretamente. É mais focado na razão filosófica mesmo. Mas o fim foi trágico mesmo assim. Sim, brutal. Foi torturado e executado em 524. Depois, acabou sendo venerado como um mártir pela Igreja Católica. Olhando para tudo isso, Boécio foi muito mais que um filósofo, né? Ele foi essa ponte mesmo, ligou a Antiguidade à Idade Média. Uhum. Salvou textos gregos para o Ocidente,
moldou a educação, defendeu a fé com lógica e, mesmo na cara da morte, escreveu sobre como achar sentido na adversidade. É muita coisa. Sem dúvida. O legado é imenso. Por séculos, as traduções dele de Aristóteles foram quase tudo o que a Europa Ocidental tinha. Nossa, E A Consolação foi um best-seller medieval, traduzido por reis, por poetas importantes. A vida dele é um exemplo dessa busca por sabedoria e integridade, mesmo sob uma pressão absurda. é verdade. E pensando nisso tudo, essa tentativa do Boécio de usar a razão clássica para entender a fé, para entender o mundo, o sofrimento, num cenário político tão instável, talvez deixe uma pergunta para a gente, né? Qual seguia? Como é que nós, hoje, podemos navegar pela complexidade, pela incerteza, pelas pressões do nosso próprio tempo? Como buscar alguma harmonia entre diferentes conhecimentos, crenças e as demandas da vida prática? Assim como ele tentou fazer, do jeito dele, quase 1.500 anos atrás. Fica aí pra gente pensar.